Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, mais especificamente doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Se você nunca ouviu falar sobre essas doenças, não estranha não, realmente muita gente não ouviu falar, mas são doenças relativamente comuns e que estão aumentando no mundo. São quadros em que vai ter uma inflamação intestinal e é um quadro recorrente, ou seja, tem uma época de inflamação, muitas vezes a gente vai entrar com medicações, a pessoa melhora e depois vai ter uma reativação. Normalmente essas doenças a gente vai precisar tratar a longo prazo e elas não têm cura. Tem surgido cada vez mais evidências de que isso está diretamente relacionado à nossa flora intestinal. Da mesma forma que em outros quadros, se isso seria a causa ou a consequência, ainda precisa ser mais bem determinado, mas já tem muita coisa que a gente sabe, então vamos dar uma olhada nisso. Os sintomas, então, gente, estão relacionados ao intestino, mas também a outras regiões. Podem acontecer o quê? Manifestações extraintestinais. Então, a doença de Crohn, por exemplo, a gente vai ter manifestação no intestino, mas pode ser desde a boca até o ânus, no esôfago, no estômago, no ânus, no reto, mas também pode manifestar em algumas articulações. A retocolite ulcerativa vai acometer principalmente o intestino grosso, normalmente começando da região do reto e subindo de forma contínua, pegando ali, pode ser o reto, o sigmoide, pode pegar todo o cólon e até uma pequena parte do intestino delgado em algumas situações. Então são quadros, como eu falei, que vão ter fases de ativação, que fica tudo inflamado, e fases de remissão, que é a que a gente quer que o paciente fique. Como eu falei, gente, já existem várias evidências de que tem uma alteração na flora intestinal. O que a gente já notou? Tem uma diminuição da diversidade, ou seja, tipos de bactérias, vão diminuir aqueles tipos Firmicutes, Bacteroidetes, Lactobacillus, Clostridiums, e também vai ter um aumento de outros tipos de bactérias, entre elas as gama-proteobactérias e as enterobactérias. E isso vai levar ao quê? Uma alteração dos metabólitos produzidos pelo microbioma. Metabólitos, gente, são aqueles produtos das bactérias e que podem eventualmente cair na corrente sanguínea, circulando e causando inflamação em outras regiões do corpo, por exemplo. Nessas doenças, gente, olha que aqui eu estou usando o termo doenças, vai ter o quê? Uma translocação, uma perda da função de barreira do intestino, uma translocação das bactérias que eram para estar na luz, elas já vão estar dentro da mucosa intestinal. Isso, bactérias que são simbiontes, ou seja, bactérias que são normais da nossa flora. E isso vai levar ao quê? A uma alteração da resposta imune, uma resposta aberrante, levando a um padrão de inflamação do intestino. Então, uma bactéria que era normal, que a gente pode ter, ela vai estar presente ali na mucosa. Isso leva a uma resposta imune anormal e uma inflamação do intestino. Com isso, gente, nós vamos ter uma perda da barreira intestinal, nós vamos ter um afastamento de células e uma diminuição da produção de peptídeos antibióticos. A gente produz peptídeos que são antibióticos, então vai ter uma diminuição disso no caso da doença inflamatória. Para vocês terem uma noção, em ratos em que a gente provoca uma diminuição da produção de muco, eles se tornam mais propensos ao desenvolvimento de colite. Hoje em dia já se identificou mais de 200 genes relacionados às doenças inflamatórias intestinais. Alguns estão relacionados somente à doença de Crohn, outros somente à retocolite ulcerativa, mas vários deles estão relacionados aos dois quadros. O primeiro gene a ser descoberto foi o gene NOD2. Esse gene está relacionado ao reconhecimento e à tolerância a certos tipos de bactérias. Então, quando esse gene está alterado, aquelas bactérias que muitas vezes são comensais e que não causariam nenhuma resposta inflamatória, podem desencadear uma resposta imune exagerada por uma apresentação errônea do nosso sistema. Então, nós temos uma resposta aberrante do sistema imune. Esse gene, então, ele atua regulando a nossa microbiota comensal e também suprimindo alguns tipos de bactérias ruins, que vão estar mais presentes no microbioma de uma pessoa que tem doença inflamatória. Outros genes relacionados à produção daquelas interleucinas, que são moléculas que podem ativar a inflamação ou ser anti-inflamatórias, eles estão mais propensos a gerar uma resposta inflamatória. Além disso, gente, genes que controlam a proliferação de bactérias patobiontes, que são aquelas bactérias que estão presentes, mas que nas condições adequadas elas podem ser patogênicas, podem ser lesivas, esses genes também estão alterados. Então essas bactérias crescem mais, expandem no microbioma. Agora, se essa desbiose é uma causa ou consequência, isso ainda precisa ser mais bem definido, que a gente sabe que ela está alterada e mesmo em gêmeos, quando um tem a doença e outro não, a gente já sabe que os dois têm uma tendência a ter uma flora mais doente, ou seja, isso está relacionado
a genética da pessoa também. Vem surgindo cada vez mais evidências de que a alteração do microbioma pode vir antes da doença. Quando a gente pega alguns ratos que eles são livres de germes, ou seja, ele não tem microbioma, e a gente insere ali o microbioma de uma pessoa que tem doença inflamatória, os ratos que são geneticamente suscetíveis, eles vão desenvolver um padrão parecido com a doença de Crohn. Então, mostrando o papel central que tem o microbioma no desenvolvimento da doença. E uma coisa impressionante, gente, somente uma cepa, um tipo único de bactéria, é suficiente para causar um quadro de colite em ratos que têm uma suscetibilidade genética, que tem uma alteração no gene do NOD, mas também no CYBB. Ou seja, aquele rato tem uma predisposição e somente uma cepa, um tipo de bactéria, já é capaz de causar uma colite nesses ratos, muito semelhante à retocolite ulcerativa. Já um outro estudo mostra que a Klebsiella, algumas espécies de Klebsiella, podem diminuir a resposta inflamatória. Então, quem sabe isso aí no futuro não vai ser uma boa opção de tratamento nesses pacientes. É claro que isso precisa de mais estudos, são estudos em ratos. Entre os fatores de risco ambientais que existem para o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, gente, nós temos o tabagismo, nós temos a dieta, uso de antibiótico. Olha que eu sempre falo desses antibióticos, né, desenvolvimento das disbioses, a gente tem que tomar muito cuidado. Fora isso, a poluição da água, a geografia, o estresse e o padrão de sono. Olha que coisas impressionantes, né? Que vão desencadear uma alteração predispondo ao desenvolvimento dessas doenças. Gente, essa questão do uso de antibióticos e também do saneamento mudou muito a relação dos seres humanos com os micróbios, né? A gente tem o quê? Cada vez mais se isolado, usado mais antibióticos, e isso está selecionando o quê? Bactérias mais resistentes, a gente não vai ter aquela tolerância que a gente precisa ter a alguns micro-organismos, e isso está se mostrando ruim para o desenvolvimento humano. A gente não está desenvolvendo o nosso sistema imune e com isso a gente vai ter cada vez mais problemas, essas doenças autoimunes e esses quadros imunomediados. Além disso, gente, a vitamina D é um fator protetor para as doenças inflamatórias intestinais. A gente já sabe que a vitamina D tem uma participação no sistema imune e tem um receptor no núcleo das células para a vitamina D, que é o VDR. Então, isso tem uma participação direta, seria um fator protetor contra as doenças inflamatórias intestinais. Se isso teria uma aplicação no tratamento, é uma coisa que ainda precisa de mais estudos e definição melhor. O que a gente já sabe é que ela tem participação tanto na incidência como na atividade da doença. Então, gente, a imunidade da mucosa está diretamente relacionada ao desenvolvimento dessas doenças. O que a gente já sabe? Que o organismo tem um certo padrão de resposta a certos estímulos. Tem certos estímulos que vão desencadear a resposta por certos tipos de células, tem estímulos que vão desencadear a resposta por outros tipos de células ou até anticorpos, mas já se observou que tem uma alteração tanto no sistema imune inato, que é aquele primeiro que a gente já nasce com ele com resposta a alguns estímulos, e também o sistema adaptativo, que é aquele que a gente vai entrando em contato e aí vai desenvolvendo nosso sistema imune. Então, gente, muitos desses genes relacionados ao desenvolvimento dessas doenças estão relacionados à forma como a gente identifica e tolera um microbioma saudável. Então, o microbioma doente, ou às vezes bactérias comensais, que são normais do nosso microbioma, podem desencadear nesses pacientes uma resposta imune exagerada e inflamação. Agora, qual que é o nosso objetivo no tratamento dessas doenças? Como eu falei, são doenças que não têm cura. Então, o nosso objetivo é manter o paciente em fase de remissão. O que seria a fase de remissão? A fase de remissão seria aquela fase em que a gente tem uma melhora dos sintomas, mas mais importante do que isso, tem se mostrado que a gente tem que ter uma cura da mucosa. E a relação da cura da mucosa com os sintomas não é exata. Ou seja, a pessoa pode ter inflamação e não estar com sintomas, e a pessoa pode estar com sintomas e não ter inflamação. Num paciente que tem sintomas sem ter inflamação, a gente tem que pesquisar outras causas para diarreia. Inclusive, pode ter um quadro de síndrome de intestino irritável associado a um quadro de doença inflamatória intestinal. Mas o que a gente precisa, então, hoje em dia? Cicatrizar a mucosa, e isso vai fazer diferença para que esse paciente não progrida para as complicações da doença e até risco de câncer. Como que a gente vai fazer isso? Então, hoje em dia, a gente faz colonoscopia com uma frequência maior do que se fazia no passado, só que muitos pacientes vão ter um certo receio de fazer o exame repetidamente, né? E às vezes até o médico também. Então hoje a gente tem alguns marcadores inflamatórios, em especial a calprotectina e a lactoferrina fecais, que se correlacionam bem com a atividade da doença. Então seria uma opção para a gente acompanhar, mas em muitas situações a gente vai precisar fazer realmente o exame, né, endoscópico, para ver se teve a cicatrização. A gente já sabe que a atividade física, gente, diminui inflamação de forma geral no organismo. E hoje em dia tem-se uma tendência a muito sedentarismo no mundo. O
que a gente já sabe? Que a atividade física diminui a incidência e melhora a inflamação no paciente de doença de Crohn. Isso é uma coisa difícil de se estudar da mesma forma que a alimentação, mas são achados consistentes e realmente faz todo sentido. Já na retocolite ulcerativa, a gente não observa essa mesma resposta. Então, a atividade física teria um benefício na doença de Crohn, na retocolite não tem um benefício comprovado, mas é uma coisa que deve ser encorajada, faz sentido a gente esperar que tenha alguma melhora. É muito complicado no paciente de doença inflamatória a gente recomendar atividade física, porque existem várias limitações. Muitas vezes o paciente está sintomático, o paciente está com dor, está com diarreia e pode ter manifestações extraintestinais. Mas até essas manifestações extraintestinais numa atividade física regular e acompanhada podem ter uma melhora importante. Então é uma coisa que deve ser encorajada no paciente de doença inflamatória. A doença de Crohn, ela pode ter basicamente 3 padrões de desenvolvimento aí no futuro. Um deles seria um padrão mais inflamatório, nós temos também o padrão mais infiltrativo, que tem aquela tendência a formar as fístulas, e o padrão mais estenótico, ou seja, de fechamento, podendo causar obstrução. A forma como a doença se manifesta vai definir o tipo de tratamento que a gente vai seguir. Então o que a gente tem que fazer? Naquelas doenças mais agressivas, a gente vai entrar também com um tratamento mais agressivo. Então nas formas mais leves da doença, como que a gente vai tratar? Normalmente entrando com a mesalazina, que é uma medicação que pela literatura a resposta seria muito similar à do placebo, mas tendo uma resposta num paciente com doença leve, a gente poderia usar. A gente pode usar os corticoides também para induzir a doença a entrar naquela fase de remissão e depois manter com a mesalazina. Num quadro um pouco mais difícil ou que não responda com a mesalazina, a gente poderia entrar com a azatioprina, controlando os sintomas. Se não melhorar, aí a gente progredir. Então seria uma abordagem que a gente chama de step-up, ou começa por baixo e vai subindo no tratamento. Mas como eu falei, tem formas que são mais agressivas da doença. Nesses casos, normalmente a gente vai fazer um tipo de tratamento que a gente chama de top-down, ou seja, nós já vamos entrar lá em cima. A gente vai entrar com os medicamentos biológicos. O que esses biológicos fazem? Eles vão atuar sendo anticorpos contra alguns mediadores de inflamação. Como a gente viu, o sistema imune dessas pessoas está o quê? Aberrante, ele está respondendo de forma exagerada a estímulos que não deveriam causar esse tipo de resposta. Então, nesse caso, a gente está o quê? Modulando o sistema imune. A gente está inativando algumas respostas, entre eles o fator de necrose tumoral, que pode causar necrose da mucosa. Isso eu falei na aula sobre intestino irritável, vale a pena assistir quem não viu. E nós temos outros biológicos também, por exemplo, anti-integrina. Então a gente vai tendo várias abordagens, aí depende do tipo de doença e da resposta. É muito importante entender que a pessoa pode perder resposta a um tratamento por falha do tratamento, ou por criação de anticorpos contra aquele tratamento. Então nós temos que ver cada caso como um caso e ver qual que é a melhor conduta, aumentar a dose ou trocar a medicação. Na retocolite ulcerativa, também a gente vai ver de acordo com a gravidade da doença, podendo usar medicações como a mesalazina, a azatioprina, os corticoides, e a gente tem até a possibilidade de usar corticoides tópicos, né, que são aqueles corticoides que não vão ser absorvidos. E aí, se não responder, ou se for uma doença mais grave, a gente entra com as medicações, os biológicos, por exemplo. A gente tem que sempre pensar, gente, na diminuição do risco de complicação. E no caso da retocolite ulcerativa, diminuir a necessidade de cirurgia, porque é uma cirurgia muito agressiva. A gente vai tirar todo o intestino grosso da pessoa. Então a gente tem que tentar, sempre que possível, preservar, usar medicações para não chegar nisso. Com relação ao papel dos probióticos, nesses quadros, a gente já sabe que tem algumas situações que os probióticos são eficazes, sim, mantendo a remissão. Em alguns quadros, por exemplo, naquela recidiva da doença, depois de operar, a gente pode precisar, sendo muito eficaz. Mas o papel do probiótico no tratamento da doença primária ainda precisa ser mais bem definido. Lembrando, gente, então que são doenças que não têm cura, mesmo operando, a gente tem que continuar acompanhando. O paciente de retocolite ulcerativa, mesmo tirando o intestino grosso todo, ele pode recidivar naquela bolsa ileal que se faz. O paciente de doença de Crohn, às vezes a gente tira um segmento, ele recidiva em outro segmento, pode precisar de várias cirurgias, então a gente tem que tentar sempre que possível realmente evitar. Um grande abraço, espero que a aula não tenha sido muito complicada, vejo vocês na próxima.